Seja bem-vindo, bem-vinda. Vai lá, que alegria tê-lo aqui nessa casa. Se você está nos visitando pela primeira vez, acredite, não somos nada religiosos. Nada. Dá até urticária em pensar em ser religioso. O que somos? Filhos amados que adoram um Deus que nos resgatou. Amém? Olha para a pessoa do seu lado e diz: feliz dia da ressurreição, feliz domingo da ressurreição. Diga assim para ele: o túmulo está vazio, a cruz está vazia, mas o trono está ocupado. O cordeiro que foi morto está vivo. Amém? Ótimo, glória a Deus. Glória a Deus. Por favor, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Vou dar um intervalo hoje na história de Gideão. E vou falar sobre Cleopas e seu amigo, que a Bíblia não cita o nome. E eu acho que tem uma razão da Bíblia não citar o nome, porque não tem a ver com Cleopas e não tem a ver com o amigo de Cleopas, tem a ver com aquele que ressuscitou. Até porque nós podemos nos identificar agora. Amém ou não amém? Ótimo. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. O texto que eu vou ler é apenas a partir do verso 25. Mas a história começa bem antes, e alguns familiarizados com essa história já sabem que 2 discípulos, no domingo da ressurreição, sem crerem na ressurreição, embora tenham ouvido o relato de algumas mulheres que foram ao túmulo de Jesus, eles ouviram dizer que o túmulo estava vazio, mas mesmo sob o relato das mulheres, eles saíram de Jerusalém, eles voltaram para Emaús, uma aldeia que ficava aproximadamente 11 quilômetros e alguns metros, e eles estão voltando, e nessa volta, Jesus os acompanha, e começa a conversar com eles, e eu quero ler a partir do verso 25, que diz assim: e Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com Jesus: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase acabando. Olha para a pessoa do seu lado e diz: está quase acabando, mas Deus ainda não acabou com você. Pode falar isso assim, ó: Deus não terminou a obra na sua vida. O dia pode estar quase acabando, mas a obra de Deus não. Pode profetizar isso aí na vida de alguém do seu lado? O dia pode estar quase acabando, mas a obra de Deus ainda não. Ainda não. Então Jesus entrou para ficar com eles. E quando estavam à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Pai, obrigado por essa palavra. Ministra ao nosso coração nessa noite. Faz como o Senhor quiser fazer. Estamos abertos e disponíveis para o Senhor. Em teu nome
e para a tua glória nós oramos. Amém, amém e amém. Onde estão os pregos que estavam aqui? É o título do sermão. E eu falei para a esposa que eu não sabia muito o que o Senhor estava ministrando ao meu coração. E ela falou que você vai pregar. Eu falei, eu não sei, só tem um tema. E o tema é: onde estão os pregos que estavam aqui? Vai lá, apacentar. Ok? Onde você esperaria encontrar Jesus no domingo da ressurreição? Numa igreja cheia de vitrais, com rituais sacramentais. Mas o texto que lemos, há 40 dias de ascender e ser tomado pelo céu entre as nuvens, 40 dias antes de Jesus subir aos céus, ele aparece em uma estrada empoeirada. Ele aparece para 2 discípulos, Jesus, o Filho de Deus, que ressuscitou, e porque ressuscitou, tem o poder de chamar qualquer meio de transporte, só não Uber, porque não existia na época ainda, mas ele está caminhando com aqueles discípulos. E o que me impressiona aqui é que Jesus está de costa para o lugar onde a promessa se cumpriria. Jesus está de costa para o lugar onde o Espírito encontraria os discípulos e os revestiria de poder. Jesus está de costas para o lugar onde ele foi sim crucificado, o lugar onde ele foi ferido, mas que seria o lugar onde sua glória seria revelado. E ele faz isso porque decide caminhar com alguns que também estão de costas para o lugar de onde não deveriam ter saído. Toque em alguém e diga: caminhe comigo, por favor. Vai, fala de novo: caminhe comigo. Diga de novo: caminhe comigo. E ver Jesus caminhando com esses discípulos tem virado meu mundo de cabeça para baixo, tem revolucionado minha caminhada com Deus, porque no dia em que Ele ressuscita, Ele está andando na direção oposta em que Ele seria glorificado. E eu, tomado por esse dia muito importante para a nossa fé, eu fiquei olhando esse texto e fiquei pensando: puxa, como é legal saber que Jesus aparece em alguns lugares que não são importantes e para pessoas que não são importantes, ou pelo menos que não se achavam importantes, que não eram conhecidas, porque Jesus está aparecendo para um Cleopas. Quem é Cleopas? A gente conhece Pedro, a gente conhece João, a gente conhece Tiago, a gente conhece esses discípulos que realmente tiveram experiências fantásticas, mas para quem Jesus aparece, para quem está desistindo do seu destino, para quem está abrindo mão do lugar onde deveria permanecer, e Jesus vai então se encontrar com eles nesse caminho empoeirado, porque eles não acreditavam de verdade que Jesus havia ressuscitado. Na manhã daquele mesmo dia, porque agora é o final do dia, na manhã daquele mesmo dia, algumas mulheres, e eu tenho que concordar que algumas mulheres têm mais fé do que alguns homens, elas foram ao sepulcro.
mas foram ao sepulcro para ungir Jesus, porque acreditavam que o corpo estava lá. E de certa forma, quando chegaram lá e não viram o corpo, eu penso que o fato delas não terem encontrado o corpo era uma placa de Deus dizendo: eu não disse que faria isso? Por que vocês não acreditaram? E às vezes fica fácil para nós julgar Maria, julgar Pedro, julgar João, que também correram para esse lugar e não viram o corpo lá, e dizer: puxa, mas por que eles não acreditaram nisso? Você está num culto, Deus já habitou no meio dos louvores, se moveu, Deus quis ressuscitar a sua esperança, e você continua apegado à dor, você continua apegado ao que perdeu, você continua apegado ao que deu errado na sua vida. E agora ouvindo sobre Maria Madalena que vai ao sepulcro, você dizendo: puxa, mas que mulher topeira, mas que bando de discípulo incrédulo, que não acreditaram na ressurreição. Bem como eles não acreditaram, muitos de nós nessa noite também não acreditam que Deus pode pegar nossas circunstâncias, que para nós já estão sepultadas, morreram, acabaram, e Ele pode dar um novo sentido e terminar essa história de maneira diferente. Você está aqui comigo, irmão, sim ou não? Eles estavam naquele caminho porque, embora tivessem ouvido, não acreditavam de verdade. Não haviam ainda experimentado o tipo de poder sobrenatural da ressurreição, que permite saber que mesmo que pareça morto, esteja morto, está morto, parece que vai morrer, não é preciso ficar morto, porque Ele ressuscitou, Ele se levantou do túmulo. Amém ou não amém, irmãos? É isso que a ressurreição ensina para nós como igreja. É por isso que a nossa logotipo é uma seta para a direita, é óbvio. Porque a gente não volta mais para trás, é o tempo inteiro para frente. É sempre indo para a próxima fase, para a próxima estação, seja qual for o buraco em que a gente se atolou, a seta está dizendo: vai para frente, avança, o poder da ressurreição em você, seja qual for o tempo perdido, quaisquer que sejam os anos estragados, desperdiçados, a seta está apontando para um amor que venceu a morte. Você está aqui comigo aí, sim ou não, irmão? Ele ressuscitou e nós estamos indo para o lugar que Ele espera que a gente vá. Só que aqueles discípulos não. Aqueles discípulos não. Eles estão indo na direção oposta. As mulheres chegam no túmulo, descobrem que o corpo não está lá, que ele saiu da sepultura. Onde ele está? Ele está numa estrada empoeirada. Jesus então chega junto daqueles dois que estão desapontados e desanimados. E eu entendo isso. Você está aqui comigo? Deixa eu te dizer uma coisa. Levanta a sua mão, eu quero liberar isso sobre a sua vida. Deus não precisa que você se sinta feliz para Ele começar uma obra no seu coração. Ele vai começar de qualquer jeito, na sua vida hoje. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Jesus encontra aqueles discípulos desapontados e desanimados, porque Ele não precisava que aqueles homens estivessem felizes para Ele começar algo no coração deles. Sabe? Ele não sai apenas com pessoas que fingem. Ele sai com pessoas que admitem que não tem controle nenhum. Ele decide andar com aqueles que foram arrasados, porque a expectativa de quem seria Jesus, do que faria Jesus, não foi cumprido. Porque quando Ele morre na cruz, aquele grito não é só ouvido, aquele grito esmaga Cleopas, esmaga seu amigo,
E eles, decepcionados, voltam. E Jesus então aparece na estrada junto com eles, no caminho onde eles estão falando de quão esmagado está o coração, de quão frustrada está a esperança, longe do lugar em que a promessa cairia sobre a vida daqueles que esperariam com perseverança. Eles estão indo para um lugar, sabiam o nome do lugar, mas não era o lugar que Deus queria que eles estivessem. Você está aqui comigo? Você está aqui comigo, sim ou não? Deus está falando com alguém hoje que está indo para um lugar que sabe para onde está indo, mas não é esse o lugar que Deus quer que você vá. Pode dizer isso para a pessoa: eu não sei para onde você está indo na vida, mas deixa eu te dizer, Ele está te encontrando no meio do caminho. Ele está te encontrando no meio do caminho. Pode ser alguém que está no fundo do prédio, pode ser alguém que está aqui no meio, pode ser alguém que está aqui na frente. Ele está dizendo: olha, presta atenção. Você pode saber o nome da empresa, pode saber o nome do curso, pode saber quanto vai ganhar, mas deixa eu te dizer, não é para lá que Deus quer que você vá. Não é para lá que Deus quer que você vá. Você está aqui comigo, sim ou não? E essa palavra talvez seja para alguém que nem sequer está aqui no prédio, vai assistir essa palavra amanhã, no meio da semana, no mês que vem, sei lá, ou talvez está agora, vivendo o pior momento da sua vida, mas vai ouvir essa palavra e vai entender que, apesar da decepção e do desapontamento, Jesus vai te encontrar no meio do caminho. Você pode dizer isso para alguém? Jesus vai te encontrar no meio do caminho. Jesus vai te encontrar no meio do caminho. Jesus vai te encontrar no meio do caminho. E não seria incrível o próprio Jesus aparecendo no meio do caminho da sua dor, da sua perda, da sua decepção, e começasse a pregar para você? Eu sei que eu sou bom nisso, mas Jesus é muito, extraordinariamente, infinitamente melhor. E não seria incrível se ele aparecesse? Quantos concordam comigo aqui que seria incrível, irmãos? Sim ou não? Jesus chega, nem pergunta se pode andar com eles, e de repente Jesus faz perguntas. E aqui vai uma lição que eu quero que você aprenda. Antes de Deus lhe dar respostas, Ele vai mudar suas perguntas. Olha para alguém do seu lado e diz: você está fazendo a pergunta errada. Fala de novo para outra pessoa do seu lado aí, para ela não ficar enciumada. Só fala para ele, nunca fala para mim. Antes de Deus te dar respostas, Ele vai mudar as perguntas. Ei, do que vocês estão falando mesmo? Ué, você é o único visitante aqui da região que não sabe do que aconteceu? Nós estamos decepcionados, nós estamos tristes, porque, presta atenção, olha, ele disse que faria isso, e a gente até ouviu uns relatos lá, mas, veja, eles contam para Jesus a decepção deles. E deixa eu te falar uma coisa: Jesus pode lidar com a decepção deles como pode lidar com a nossa decepção. A minha decepção nunca vai afugentar Jesus. Diga isso: a minha decepção nunca vai afugentar Jesus. Eles contam para Jesus das dúvidas que eles tinham, mas Jesus consegue lidar com as nossas dúvidas. E isso está revolucionando a minha vida, porque eu achava que para Deus ter que andar comigo, eu tinha que ter fé para que Deus encontrasse em mim base para me conectar. Mas eu estou começando a entender que a presença de Deus, ela é mais poderosa, não quando eu finjo ter fé,
mas quando eu sou honesto acerca das dúvidas que possuo. Eu estou começando a aprender que a presença de Deus é mais poderosa quando eu sou honesto sobre a minha dor, a minha perca, a minha decepção, o que deu errado, os meus fracassos. E eu tenho descoberto que Ele me procura mesmo assim. Você está aqui, irmão, sim ou não? Talvez seja aí o lugar onde eu mais aprendo. O lugar onde não sai do jeito que eu esperava que saísse. E não só não sai do jeito que eu esperava que fosse, mas sai de um jeito que eu não queria que saísse. E eu tenho descoberto que nesses buracos, eu tenho descoberto que nesses problemas, nesses detalhes, nesses becos sem saída, Jesus sempre vai me encontrar. Jesus sempre vai me encontrar. Alguém pode gritar isso? Jesus sempre vai me encontrar. Diga mais alto, apacentar. Jesus sempre vai me encontrar. Amém? Uau, isso é poderoso. Com dúvidas, desapontados, decepcionados. Jesus está onde? Caminhando com esses caras. Jesus está onde? Ensinando esses caras a palavra. E esses caras estavam aonde? Longe do destino deles. Tem gente que está longe do seu destino, mas nem por isso Jesus te deixou sozinho. Quando você recebe essa palavra aqui, irmão? Pode estar longe do seu destino, mas não longe de Jesus. Não me entenda errado. Tem gente que diz assim: eu estou fora da igreja, mas não estou fora de Jesus. Isso é uma mentira. Jesus não te deixou, mas você já deixou Jesus sim. Esses caras deixaram Jesus. Esses caras deixaram o lugar do chamado. Esses caras deixaram o destino deles. Mas Jesus não os deixou. Assim como, embora você tenha virado as costas para o que Deus te chamou, para o que Jesus está te ensinando, mas Jesus não vai te deixar até que você volte. Quantos recebem isso aqui em nome de Jesus? A Bíblia diz que Jesus começou a ensiná-los desde Moisés até os profetas, e a Bíblia não diz exatamente o que Jesus disse, a Bíblia resume, e eu imagino que Jesus tenha falado sobre o Cordeiro Pascal, e eles estão ouvindo o Cordeiro Pascal falar do Cordeiro Pascal, eles estão ouvindo o Cordeiro falar do Cordeiro, mas mesmo ouvindo o Cordeiro falar do Cordeiro, eles não perceberam o Cordeiro com eles. Eles não perceberam Jesus com eles. Eles estão ali, mas não estão vendo Jesus. Eles não reconheceram Jesus, porque geralmente você só reconhece a extensão total do que Deus está fazendo ao contrário. Era Deus? Eu não tenho dúvida agora. Deus estava agindo, Deus estava fazendo. Parecia ser uma perda, parecia ser um luto, parecia ser uma doença, parecia ser um abandono, parecia ser uma traição, mas Deus estava fazendo. E hoje eu vejo, porque muita coisa do que Deus está fazendo eu só vou ver caminhando na direção contrária. Quantos estão aqui comigo, irmãos? Mas enquanto estivermos na estrada, fica difícil vê-lo, porque nossos olhos estão conectados na dor e na perda, na decepção. Talvez muitos que estão aqui um dia disseram: eu não volto mais à igreja, eu não vou mais para a igreja, porque a igreja só tem hipócrita, então você tem que ir para Marte, onde não tem ninguém, porque tem hipócrita dentro da igreja, mas tem muito mais fora da igreja.
Olha para a pessoa do seu lado, diz: ficou tenso, mas vai melhorar. Uma jornada de 11 quilômetros, cara, caminhando. Jesus foi com eles os 11 quilômetros até Emaús. E quando chegaram ao lugar em que pensavam que era o destino deles, mas não era o destino deles, porque eles não ficariam lá muito tempo. E aqui, está uma lição que eu quero que você aprenda. Deus vai te encontrar onde você estiver, mas não vai te deixar lá. Eu estou falando, Jesus vai te encontrar, mas não vai te deixar lá. Fala isso aí para alguém do seu lado: Deus vai te encontrar onde você estiver, mas você não vai ficar lá, porque lá não é o lugar que Ele quer que você esteja. Agora presta atenção. Enquanto eles caminhavam, Jesus ensinava as palavras. Jesus ensinava a lei, Jesus ensinava os profetas, enquanto eles estavam indo para o caminho, para Emaús, no caminho, Jesus estava lá ensinando. E a Bíblia diz que Jesus agiu como se fosse continuar a jornada. Olha que estratégia linda. 11 quilômetros com eles, ensinando Moisés, a lei, ensinando os profetas, as profecias e as promessas. Lei, profecia e promessa. Vamos lá? Para juntar com P, para ficar PPP. Pentateuco, profecia e promessa. O Pentateuco fala da lei. E ele estava lá ensinando sobre Moisés, caminhando 11 quilômetros. E aí, quando eles chegam em Emaús, Jesus dá tipo o passinho a mais, dizendo: vou continuar. E eles: por favor, você não estava no script, mas gostaríamos tanto que você ficasse conosco, porque já está acabando o dia. Já está acabando o dia. E vai mais uma lição. A jornada começa onde você está, mas onde termina depende de você. Eu vou dizer de novo, porque a Luciana não entendeu, ela viajou. Ela finge que está me olhando, mas ela não está olhando, ela não está pensando na morte da bezerra, igual o Felipe. Lembra do Felipe? Pensando na moto, onde é que eu vou guardar a minha moto? Aí eu perguntei: quem não crê em Deus? Ele levantou a mão. Está aniversariando hoje, talvez amadureça, né? Talvez se concentre no culto. Veja, cara, a jornada começa onde você está. Jesus vai te encontrar lá onde você está, lá começa. Mas se vai terminar lá, depende de você, não de Jesus. Você vai querer continuar com Jesus ou não? Fala isso aí para a pessoa do seu lado. Você vai querer continuar com Jesus ou não? Ou você só quer um arrepio? Ou você só quer uma emoção? Ou você só quer uma religião? Ou você só quer rituais? Ou você só quer rotina? Eu quero Jesus! E eu decido isso, caminhar com Ele para onde quer que Ele vá. Você decide se quer seu relacionamento com Deus baseado em uma superstição, ou se quer algo mais real, mais substancial. A cruz para nós não é um acessório que a gente empendura no peito. A cruz para nós não é um acréscimo. A cruz para nós não é um aplicativo. A cruz para nós é o sistema operacional que remodelou a nossa vida. É a nova maneira de fazer o que fazemos, o que quer que a gente vá fazer. E isso não apenas afeta o domingo. Jesus se instala na segunda, Ele transforma a terça, Ele funciona na quarta, eu chego na quinta e eu sigo na sexta e ainda sou salvo no sábado, porque Deus é o Deus de todos os dias e eu não decidi ficar preso em um lugar, eu decidi andar com Ele. A minha jornada pode começar hoje aqui, mas não vai ficar aqui. Você está aqui comigo, irmão? Você está aqui de verdade? Quantos decidem hoje: eu vou até o fim com Jesus? Alguém pode gritar isso: eu vou até o fim com Jesus?
Porque aquele que começou a boa obra em mim é fiel para terminá-la. Agora, eu preciso decidir isso. Eu preciso decidir isso. Eu preciso decidir isso. E eles disseram para Jesus: você quer comer algo? Entra aí, vamos comer. Gostei da maneira como você ensinou aí, Moisés. Gostei como você falou dos profetas. E eu amo isso porque no verso 30, quando estava à mesa com eles, é o domingo da ressurreição. Fala isso para a pessoa do seu lado, é o domingo da ressurreição. Aqui na Apacentar todo domingo é da ressurreição. Diz, aqui na Apacentar todo dia é domingo da ressurreição. Todo dia é Páscoa. Todo dia um milagre pode acontecer em qualquer coração, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer sepultura. Quantos podem louvar o Senhor aqui, irmão? A Bíblia diz que enquanto estavam à mesa, lembrem-se, aqueles que estavam comendo com Jesus estavam interessados em quem ele era, mas não o haviam reconhecido. Como alguns que ainda vão em cultos e não acreditam em Jesus ainda. Gostam da Apacentar, porque aqui o povo é benção. O povo aqui é cheiroso. Fala isso aí para a pessoa do seu lado. O povo aqui é cheiroso, irmão. Aqui o negócio é legal. Fala aí, aqui é legal. E alguns ainda não estão comprometidos, só estão curiosos. Aonde é que isso vai dar? Mas eu vou voltar domingo que vem para ver onde é que isso vai dar. Será que eu vou querer voltar? Claro que eu vou. Claro que eu vou. Lembre-se, Jesus vai te encontrar onde você está. Fala isso aí para alguém do seu lado. Jesus vai te encontrar onde você está. E aí, irmão, Jesus se assenta com eles. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ressuscitou dos mortos naquele mesmo dia, tem um tempo para uma refeição com discípulos que haviam desistido. Que Jesus é esse? Eu estaria preocupado com os bons, irmão. Eu estaria preocupado com os que estão lá. Ele vai atrás de quem já abriu mão. Ele vai atrás de quem desistiu. E ainda abre um espaço na agenda para uma refeição. E naquela refeição, Jesus simplesmente começa a assumir o controle. Quem aqui já ouviu dizendo que Deus é, no Espírito Santo, um cavalheiro, que ele vai pedir licença para você? Quem já ouviu isso? Isso é parcialmente verdadeiro, não é a verdade inteira. Porque quando ele quer, ele vai assumir o controle, mesmo que você não queira. Você está aqui comigo, sim ou não, irmão? Aqueles caras o convidaram, mas agora, irmão, depois que ele entra, ele vai assumir o controle. Ele vai deixar de ser um convidado, ele vai ser um anfitrião. É isso que eu vejo acontecer na história de muita gente hoje à noite. Convido, pode vir para a refeição, pode vir festar comigo. E depois que ele entrar, ele vai assumir o controle. Diga isso para a pessoa do seu lado. Ele vai assumir o controle. Você está pronto para isso? Ele assume o controle, ele senta, ele pega o pão, ele parte o pão. E agora ele é o anfitrião numa casa de outra pessoa. Isso é o que acontece quando Jesus entra no seu coração. Você está aqui, irmão? Sim ou não? É isso que acontece, ele vai assumir o controle. O controle. Ele não vai ficar lá turistando. Ele não vai ficar lá
só contemplando as coisas bonitas e reclamando das coisas feias. Mas veja, Jesus assume o controle, pega o pão, parte o pão e entrega o pão. Exatamente isso. Ele pega, parte e entrega. Eram quantos discípulos? Ele partiu o pão em? Quantos tinham na mesa? Jesus e os dois, Cleopas e o outro amigo dele. Agora, Jesus assume o controle, pega o pão, parte o pão. Quantos pedaços de pão tem agora? 2. Jesus, a Bíblia diz, e isso é lindo e eu quero mostrar para você. Veja aí, irmão, veja aí. Verso 31. O 30 diz que estavam à mesa, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Verso 31. Então, os olhos deles foram abertos. Não, eu vou ler de novo. Então, os olhos deles foram abertos. Um costume judaico era partir o pão e dar o pão. Presta atenção. Tem uma outra coisa aqui, pastora? E daí? Algum outro lenço, um pedaço de alguma coisa aí? Me ajuda. Vai, qualquer coisa aí. Isso. Dívida. Está aqui. Presta atenção. Fernando e Rafa, vem cá. Eu parti o pão. Sou Jesus. Está aqui os 2 discípulos. Os pedaços de pães estão escondendo o quê? Estão escondendo o quê? Estão escondendo o quê? Os pedaços de pães. Eles não reconheceram Jesus por causa do pão. Tira. Na hora que eles tiram, eles veem na palma da mão de Jesus. Os olhos se abrem. Uau! Ele ressuscitou de verdade. Uau! Sabe? Eles não reconheceram Jesus quando Jesus ensinava a palavra. Eles reconheceram Jesus quando Jesus mostrou o lugar onde os pregos estavam. Onde estão os pregos que estavam aqui? Os olhos se abrem. Uau! Porque o poder do exemplo é maior do que o poder da explicação. Durante 11 quilômetros explicando, como eu tento explicar para alguns homens aqui. Explico, mas 11 anos, às vezes não é suficiente para aprender, não. Às vezes é necessário ver o exemplo, porque o poder de um exemplo é maior do que o poder de uma explicação. 11 quilômetros explicando, irmão. 11 quilômetros. O que as palavras de Jesus não puderam mostrar, aquelas feridas revelaram quem era Jesus para eles. Como você sabe, pastor? Porque o texto não diz que eles viram. O texto não diz que eles viram as cicatrizes. E diga-se de passagem, se Deus teve o poder de trazer Jesus da morte, será que Jesus não podia ter feito uma plástica? Deus não poderia ter feito uma plástica para Jesus não andar por aí com um buraco? Irmão, você já conheceu alguém que pôs alargador na orelha, sim ou não? Eu conheci o Joninha, nem sei se ele está por aí, mas irmão, era nojento. Aquela orelha pelancosa assim, ó. Usava um treco desse tamanho, parecendo um pajé indígena. Aí se converteu, tirou aquele negócio, a orelha ficou... De vez em quando eu meti o dedo lá. Que nojo.
Jesus não poderia ter, já que ressuscitou, vamos fazer uma plástica aqui, porque andar por aí não cola muito bem não, né? Não fica legal andar por aí mostrando isso aí, irmão. Mas a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. Jesus estava lá o tempo todo com eles, mas não foram as palavras, foram os ferimentos que revelaram quem Jesus era. Eles o viram, não porque ouviram falar que a pedra foi removida, eles o viram por aquilo que ele havia sofrido no lugar deles. Você está aí, sim ou não? Quando eles tiraram o pão da mão de Jesus e viram o lugar onde os pregos estiveram, a Bíblia diz então que os seus olhos se abriram para reconhecer Jesus. Só que agora Jesus desaparece dos olhos deles, de diante deles, a ponto deles dizerem um para o outro: puxa, agora faz sentido, porque durante os 11 quilômetros, enquanto ele ensinava, não ardia o nosso coração. Uau! Suas palavras fizeram seus corações arderem, mas foram suas feridas que abriram seus olhos. Existem algumas coisas que não podem ser explicadas, apenas experimentadas. Deus te trouxe hoje aqui não para ouvir explicação, mas para ter uma experiência pessoal com aquele que levantou dos mortos. Você não só veio para cá para ouvir a repetição de uma história, você veio para cá para experimentá-lo em toda a sua graça e poder. Aleluia! Aleluia! Presta atenção, irmão, eu posso passar o dia inteirinho dizendo: Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. Eu posso passar um mês dizendo isso, mas não fará sentido nenhum até que você tenha o coração partido por alguém que tenha te traído, te abandonado, até que você esteja no fim de todos os seus recursos, até que aqueles que andaram com você viraram as costas para você e você percebeu que só Deus ficou, porque Ele é o seu ajudador. Então o que o homem pode fazer comigo? Paulo disse: eu não trago medalhas, eu trago cicatrizes no meu corpo, que mostram que, embora alguns amigos tenham me abandonado, aquele que me chamou nunca me abandonou, nunca me deixou, nunca me deixou. Eu posso ter caminhado pelo vale, e não foram as explicações que me sustentaram no vale. Eu posso ter atravessado a sombra da morte, mas não foram as explicações e as mensagens, foram exatamente a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que me ajudou no vale, que me fez passar pela sombra da morte, que me deu capacidade para atravessar o deserto. Uau! Uau! No caminho, ele abriu as Escrituras, mas foram suas feridas que abriram os olhos daqueles discípulos. E agora, com os olhos abertos, eles estão animados, eles estão empolgados, antes longe do destino, agora decididos a voltar para o lugar de onde não deveriam ter saído. E Deus me mandou dizer isso aqui para alguém hoje à noite, como eles fizeram à noite, no domingo da ressurreição. Eles se levantaram e voltaram. Deus me mandou dizer para alguém nessa noite: levante-se e volte, porque Deus tem a promessa do Espírito Santo para enviar sobre você. Me ajuda aí a apacentar, me ajuda aí a apacentar. Uau, uau, uau. É a segunda chance daqueles discípulos. Deus está te dando uma segunda chance. Fala isso aí para alguém do seu lado. Fala. Segunda chance. Porque agora eles têm que voltar mais 12 quilômetros, mais 11 quilômetros. Só que agora para o destino deles. Eles se levantam, voltam imediatamente, percorrem 11 quilômetros, segunda jornada, no mesmo dia, porque eles são redirecionados pelo poder da ressurreição.
E esse poder da ressurreição não foi mostrado em um triunfo, foi mostrado em cicatrizes. Você entendeu o que eu disse? Ei, Cleopas, o Espírito está vindo. Ei, o Espírito está vindo. Só que ele não virá para o lugar onde você está. Você tem que voltar para o lugar de onde você saiu. Você está aqui comigo, sim ou não? Eles se levantaram e voltaram. Chegaram lá e encontraram os 11 discípulos. Menos Judas, que não voltou. Menos Tomé, que não estava lá. Você está aí? O texto diz que eles voltaram e encontraram aqueles que ficaram reunidos. Os que foram embora, voltaram. E os que ficaram, compartilharam do testemunho. Quando Cleopas chega, então ele diz: vocês não vão acreditar. É verdade, Jesus ressuscitou. E os caras que estão reunidos lá dizem: sim, nós sabemos. Ele apareceu para Pedro. A gente também. Mas veja o detalhe. A Bíblia diz que eles estão, verso 35. O texto diz, no verso 35: então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiram o pão. Verso 33, eles se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Você está aqui comigo, sim ou não? O partir do pão revelou as cicatrizes. Pastor, como é que o senhor sabe que isso revelou as cicatrizes, se isso não está no texto? Eu sei porque João disse. João, o apóstolo. Os meninos aí da projeção estão acordados ou não? João 20, verso 19. Na tarde daquele primeiro dia. Que dia era? Que dia era? Diga, da ressurreição. Naquele dia, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus. Veja, é o que o medo faz você se trancar em lugares onde Deus não queria que você estivesse. Ele sempre irá, o medo sempre irá te prender por dentro. Você está aqui comigo? Eles não estavam trancados, eles estavam trancados. Tem muita gente trancada hoje aqui, não dentro de uma prisão, não numa cela física, mas aqui dentro, por causa do medo. Estão trancados. A gente teve 2 aparições, mas o que estão dizendo por aí é que a gente roubou o corpo. Não está fácil para nós não, porque se eles vierem com essa acusação, vai rodar todo mundo. Então eles não estão com medo, eles estão com muito medo. Você está aqui comigo, sim ou não? Trancados. E sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Aqueles discípulos que tinham ido voltaram, mas eles estavam lá trancados. Eles bateram e entraram. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, Os que foram embora e os que estão trancados. Diga, os que foram embora e os que estão trancados. Estão na igreja, mas estão trancados. Não saíram, mas estão trancados.
Algumas pessoas até se afastaram de Deus, outras permanecem na igreja, mas o coração está tão fechado, que elas começam a acreditar que é melhor nem estar na igreja. Você consegue visualizar isso, sim ou não? 2 discípulos vão embora, se abandonam, tá, não querem, mas 11 discípulos ficam lá. Mas eles estão amedrontados, trancados em si mesmos. E aqui não está falando de um lugar, aqui está falando de um coração trancado, as portas do coração travado, pelo medo, pela decepção, pela frustração. E a Bíblia diz que Jesus veio e se pôs no meio daqueles que voltaram e daqueles que estavam trancados, porque é isso que a graça faz. A graça entra, assume o controle, pega o pão, parte o pão e muda a vida daqueles que recebem o pão. É isso que a graça fará hoje à noite. Jesus aparece e diz que a paz seja com vocês. Que a paz seja com vocês. Depois de dizer isso, ele mostrou, diz o texto. Tendo dito isso, verso 20, mostrou-lhes as mãos e o lado onde havia sido ferido pelo soldado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Depois de dizer paz, Jesus mostra as suas mãos e o seu lado. Diga, 5 lugares que foram feridos. 5 é o número da graça. 5 é o número, apenas lembre disso. 5 feridas. 2 mais uma. Quantas? 5. Mostrou as mãos, 5 dedos, número da graça. Apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Número da graça. E aí, irmão, presta atenção. Quando eles viram isso, a Bíblia diz, se alegraram. Se alegraram. Se alegraram. Há uma razão pela qual eles se alegraram. Pergunta qual? Vai, fala. Qual? Mais alto, irmão. Qual a razão pela qual eles se alegraram? Só porque eles viram Jesus? Não. O que as mãos e o lado lembraram para aqueles discípulos? Sabe o que as mãos e o lado lembraram para aqueles discípulos? A primeira palavra que Jesus deu quando foi crucificado. Quem lembra? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Uau. Jesus mostra, e ao ver aquilo, eles lembram o que ele fez. A primeira palavra liberada naquela cruz foi sobre perdão. Diga, perdão. Diga de novo, perdão. Veja, irmão, olha, uma coisa é eu perdoar as pessoas, outra coisa é a gente engatar de novo num relacionamento imediatamente. Perdoar vai levar tempo para reconstruir relacionamento. Você entendeu, sim ou não? Agora, outra coisa é perdoar os caras enquanto eles estão cravando você. Continua ferindo, mas mesmo ferido, diga, mesmo ferido. Me ajuda para sentar. Mais alto. Ele não esperou ressuscitar para dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Tem muita gente esperando sarar para perdoar, mas quem morreu no seu lugar te perdoou antes de ter a ferida sarada.
Onde eles feriram Jesus? Nas mãos, do lado e nos pés. Eu me pergunto, onde as pessoas te feriram hoje? Onde você foi ferido? Pergunta para a pessoa do seu lado. Eu não fui ferido. Beijo, pode ir, esse culto não é para você. Você tem que ir para o céu já, porque se você não foi ferido, você não é nem gente. Está na hora de ser verdadeiro, você está num culto. Não é o lugar mais adequado para mentir. Quem nunca foi ferido, Felipe, presta atenção na pergunta. Quem nunca foi ferido, levanta a mão. Quem já foi ferido, levanta a mão. Olha para a pessoa do seu lado e diga: seja bem-vindo. Feriram Jesus nas mãos, no seu lado, nos seus pés, mas ele não esperou ser sarado para liberar perdão. Quando os discípulos viram as mãos, eles perceberam: este não é um impostor, esse é Jesus. E eles tinham que ver algo que os deixasse sem fôlego, para saber o que Jesus passou, perdendo o fôlego no lugar deles. Deixa eu te falar uma coisa. Você continua tentando provar a presença de Deus somente nos seus sucessos. Eu vou dizer de novo. Você continua tentando provar a presença de Deus somente nos seus sucessos. Mas quando chegou a hora de Jesus, o Filho de Deus, provar da presença de Deus, ele disse: olhem aqui. Eu experimentei a presença de Deus aqui quando eu fui ferido, e vocês me ouviram dizer: Pai, perdoa-lhes, enquanto eles cravavam minhas mãos, enquanto cravavam meus pés, eu dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Vê minhas mãos? Foi o lugar onde eles me feriram, foi um lugar onde os pregos me penduraram naquela cruz. Está vendo? Isso me matou, mas eu estou mostrando para vocês que isso não me deixou morto. Olha para a pessoa do seu lado. Algo pode ter matado suas esperanças, ter te frustrado, decepcionado, te quebrado, mas como Jesus falou: isso me matou, mas não fiquei morto. Isso me quebrou, mas agora eu estou inteiro. Eu estava morto, mas agora eu estou vivo. Estão vendo? Estão vendo? O cristianismo não é uma cirurgia estética que te ajuda a esconder o que você passou, para tentar convencer as pessoas de que agora você é perfeito. Jesus não veio para esconder a dor, ele veio para revelar a glória, e mostrou através das cicatrizes. E eu quero terminar essa palavra. Faltava um naquele encontro. O nome dele? Tomé. Tomé. Qual é o rótulo que ele recebeu? Do incrédulo. O mundo já te pôs muitos rótulos. Fala isso aí para a pessoa do seu lado. O mundo já te pôs muitos rótulos, só porque te encontrou num momento difícil na sua jornada. Mas hoje Jesus vai tirar esses rótulos de você para a glória do Senhor. Jesus vai tirar esses rótulos. Quantos recebem isso aqui? Jesus vai tirar esses rótulos. Jesus vai tirar esses rótulos. Ele não tem uma boa reputação também, né? Eu nunca vi ninguém fazer uma música: quero ser como Tomé. Nunca, irmão, não, de verdade. Você já viu?
Já vimos sobre tanta coisa na Bíblia, mas sobre Tomé não. Ele não tem uma boa reputação. Ele não passou a ser lembrado de uma maneira positiva. Mas embora a vida possa rotular você pelo que você fez, a Bíblia nos dá a esperança de que Jesus não põe rótulos pelo que fazemos, Ele nos dá identidade pelo que somos. Por isso, a Bíblia nos conta, não aqui em Lucas, mas João também. Olha o verso 24. João, no capítulo 20, verso 24 diz: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Quando Jesus apareceu vivo, Tomé não estava lá. A Bíblia não diz porque ele não estava lá, mas a gente diz que ele não estava lá porque era, diga incrédulo, diz incrédulo. Mas veja, Tomé está do lado de fora e não é tão diferente dos meninos que estão lá dentro, porque estão trancados de medo lá dentro. Talvez você possa estar dentro da religião se achando diferente de quem está atolado no erro, no fracasso, mas não é. O que vai te diferenciar é a graça de Deus que te alcançou e que pode alcançar também quem está fora. Você está aqui, irmão? O que eu estou querendo dizer é que todos nós temos dúvidas, todos nós temos cicatrizes, todos nós temos disfunções. Diga, todos nós. Você, fala assim, você tem, mas eu também tenho. Aí tem marido que aproveitou agora, né? Você tem. Todos nós temos disfunções. Você pode usar mangas compridas para esconder, mas se eu pudesse arregaçá-las, nós veríamos cicatrizes, ou talvez feridas. Diga, cicatrizes ou feridas? Pergunta para alguém do seu lado: cicatrizes ou feridas? A gente veria o resultado de lutas pelas quais você passou ou está passando. Muitas coisas nem mesmo seu cônjuge sabe, mas Deus sabe. Você está aí? Verso 25 do capítulo 20 de João diz: os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir as marcas dos pregos, as feridas, há uma versão que diz feridas, nas suas mãos, não colocar o meu dedo, onde? Qual é o tema do sermão? Onde estavam os pregos que estavam aqui? Onde estão os pregos que estavam aqui? Meu Deus, se eu não vir, não pôr meu dedo, não puser minha mão do seu lado, eu não vou crer. É por isso que ele passou a ser chamado de incrédulo. Seu nome é um sinônimo para incredulidade, para quem não acredita. Passou assim para a história. É dessa maneira. Mas para mim Tomé não é um incrédulo, para mim Tomé é o honesto. Para mim Tomé é verdadeiro. Para mim Tomé diz: eu não acredito nisso, a menos que eu experimente. Porque a explicação eu já estou farto. O que eu preciso é de uma experiência. Você está aqui, irmão? Esse é o 4º mês do ano. Quantos cultos, quantas reuniões religiosas você já não frequentou? Quantas exposições bíblicas você já não ouviu? E isso falando de domingo, sem contar do YouTube que você assiste. Quantas explicações? E o que você não sabe
é que a explicação não vai substituir a experiência que você precisa ter. Você está aqui, irmão, comigo, sim ou não? E Tomé honesto diz: eu não acredito nisso, não estou acreditando, eu preciso ver por mim mesmo, eu tenho que ver Jesus por mim mesmo, ele tem que ser real para mim, não porque alguém está dizendo, mas porque ele vai ser real para mim, e a menos que eu veja as marcas, as feridas dos pregos em suas mãos, aonde ele sofreu, eu não vou crer na sua glória, a menos que eu coloque o dedo, eu não vou acreditar, a menos que eu tenha experiência. E aí, irmão, presta atenção, porque eu termino aqui. Sabe, Jesus poderia aparecer agora mesmo para Tomé. Apareceu para os outros, poderia aparecer para Tomé. Ei, Tomé, beleza? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Beleza, Tomé? Bom, ponto resolvido, bola para cima. Mas não foi assim. Diga, 7 dias se passaram. Vai, 7 dias se passaram. Você está aqui comigo, sim ou não? Escute, 7 dias depois, Jesus aparece. Você está aqui? Você está aqui? Deus vai te deixar em um espaço onde você não entende muita coisa, para criar fé no seu coração. Tomé diz: eu preciso. Mas 7 dias se passaram. Jesus poderia ter aparecido. Agora, 7 dias depois, Jesus aparece. E a minha pergunta que eu faço é: você aguenta mais 7 dias? Pergunta para a pessoa do seu lado: você aguentaria mais 7 dias? Orando, vindo para o culto, frequentando a célula, buscando a face de Deus, dizendo: Deus, eu não experimentei, eu não senti, eu ouvi, pregaram para mim, explicaram para mim, mas eu mesmo não experimentei. Eu pergunto: você aguentaria mais 7 dias? Aguentaria esperar? Porque se sua fé não aguenta esperar e precisa imediatamente de uma explicação, essa não é a fé verdadeira e ela não vai te sustentar no meio das provações da sua vida. Tomé teve que esperar 7 dias. Você já teve que esperar alguma coisa acontecer na sua vida? Já teve que esperar a dor passar? Já teve que esperar vencer a depressão? Já teve que esperar vencer os ataques de ansiedade? Já teve que esperar vencer os relatórios ruins? Já teve que esperar vencer o medo? Já teve que esperar? Quantos já tiveram que esperar algo aqui, irmão? Levanta a mão. Quantos já passaram por um período de espera? E aí, depois de 7 dias, Jesus aparece. Verso 26, olha o que diz, verso 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Verso 27. E Jesus disse a Tomé: coloque o dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Olha para a pessoa do seu lado e diz: está na hora de parar de duvidar e começar a crer. Diga de novo: começar a crer. Tomé estava lá dessa vez, e ele não vai perder a oportunidade. Tomé, o honesto. Jesus diz: Tomé, ouvi dizer que você queria ver minhas feridas. Coloca o dedo aqui. Quantos já tiveram alguma ferida assim
principalmente que tiveram que costurar. E tem gente que quer tocar, né? O que foi que aconteceu aqui? Tum. Quando já tiveram essa experiência desses curiosos assim? O que foi que aconteceu aqui? Tum, enfia o dedo não está ferida. Quando já tiveram? Doeu ou não? Doeu ou não? Você não quer que toque onde está ferido ainda. Agora, onde você tem cicatriz, você pode falar para as pessoas, pode pegar. Pode pegar. Pode pegar. Não está mais ferido. Cicatrizou. Então você pode pegar porque não dói. Doeu, mas não dói mais. Doeu, foi difícil, mas agora não é mais. Cicatrizou, fechou, passou. Eu venci, eu superei. Pode pegar também. A gente não pede para tocar onde está ferido, a gente só pede para ver onde já cicatrizou. Você está aqui comigo? Jesus pergunta: põe aí onde estavam os pregos. Porque os pregos não estão mais aí. Mas tem muita gente que Jesus já tirou o prego e continua com a memória do prego. Já cicatrizou, mas o que precisa cicatrizar é só a memória. Olha para a pessoa do seu lado e diz: não tem mais prego aí, irmão, pode falar. Mas a gente tem que lidar. O ministério de louvor pode vir? Olha aqui para mim. Pergunta para a pessoa do seu lado: onde estão os pregos que estavam aqui? Fala, onde estão os pregos? Pode falar, ei, onde estão os pregos? Diga para ele: não há mais prego aqui, irmão. Jesus já removeu isso aqui. Pode dizer: Jesus já removeu isso aqui. Tomé, põe o dedo onde havia pecado, porque não há mais. Tomé, põe o dedo onde havia vergonha, porque não há mais. Tomé, coloque o dedo onde eu morri, mas não me deixou morto, eu estou vivo aqui, ó. Alguém grita: onde estão os pregos que estavam aqui? Diz mais alto: onde estão os pregos que estavam me prendendo nessa experiência dolorida? Onde estão os pregos que estavam me prendendo nesse trauma, nesse abuso, nesse fracasso, nesse vício? Diga para a pessoa do seu lado: não tem mais prego. Pode dizer: não tem mais prego. Mas o diabo continua me martelando, pastor. É verdade, ele tem um grande martelo. E ele vai querer continuar martelando. Só tem um problema. Ele tem um martelo, mas ele não tem mais os pregos. Onde estão os pregos? Jesus removeu. Jesus removeu. Eu não estou dizendo que não doeu, eu não estou dizendo que não foi difícil, eu não estou dizendo que parecia que ia acabar com tudo, eu só estou dizendo: os pregos não estão mais lá. Ele morreu para que esses pregos fossem tirados. Hoje o dia da ressurreição. Ele quer que você entenda: Pai, perdoa-lhes, mesmo eu sendo ferido no lugar deles, eu estou liberando o perdão. Eu vim declarar para você hoje, é um dia de liberdade para você. Amém, irmão? Amém, irmão? Amém. Veja, não tem mais prego, ainda que o diabo queira martelar, ele não tem mais prego. Jesus não mostrou as feridas, Jesus mostrou as cicatrizes. O que quer que tenha ferido você? O que quer que tenha feito você sair da igreja? O que quer que tenha acontecido? Jesus vai no caminho te trazer de volta.
Jesus vai te trazer para uma reunião para mostrar aquilo que te dava vergonha não está mais aqui. Pode ver, não está mais aqui. Aquilo que te condenava não está mais aqui. Aquilo que te culpava não está mais aqui. Aquilo que te prendia não está mais aqui. E se eu fosse você, eu estava exaltando o Senhor. Eu estava exaltando o Senhor. Eu estava glorificando. Eu estava dando aleluia. Eu estava dando glória a Deus. Porque Jesus diz: cadê os pregos, Tomé? Não estão mais aqui. Creia, creia. Eu vou pedir para você ficar em pé, irmão, em nome de Jesus.